Bom, bem-vindos a essa live, eu sou a Otávia e essa semana aqui no Tá Na Mesa eu tô liderando uma mesa de bolos. E eu tenho aqui convidados especiais para começar, a gente vai começar com essa live. E eu trouxe a Isabela Tavares, que é minha amiga, padeira incrível, e a gente sempre troca muita ideia sobre sabor, sobre ingrediente e tudo mais. E eu falei, acho que ela é a pessoa ideal pra gente bater esse papo, que eu vou falar pra vocês qual é a proposta, né, da live também. Foi mais ou menos o que norteou toda essa ideia da construção dessa mesa. E a gente tem o Luca, que é nosso convidado super especial, que hoje não vai degustar os bolos, mas ele tá aqui com a gente. E a minha tá por aí, daqui a pouco pode ser que ela apareça também, porque, bom, quem tem uma criança pequenininha sabe como é, né? E, bom, Isa, é o seguinte, a gente quis trazer receitas, dicas, truques e tudo mais, mas também com a ideia de aumentar o repertório de sabores, de massas e recheios. Porque a gente sempre pensa naquela história do bolo, chocolate, baunilha, bem casado, brigadeiro, e a gente não sai muito disso, né? Então, por que não trazer combinações de sabor um pouquinho diferentes? Nada muito exótico, tá? Não vou sugerir nenhum sabor assim que seja exótico demais, mas assim, uma especiaria que não é tão usada, um sabor que não é o mais comum, para trazer essa novidade também. E a gente também quer ouvir de vocês, se vocês têm dúvidas, comentários, se tem alguma coisa no assunto bolos, uma dúvida no modo de fazer ou como calcular a quantidade, qualquer coisa, aproveitem que a gente está aqui para responder também, tá bom? Show! Ai, que delícia, tô ansiosa. Ai, que bom! Tô curiosa. Eu não trouxe todas as combinações possíveis, porque depois quando vocês acessarem o conteúdo, vocês vão ver que tem algumas receitas de massa, outras de recheio, e elas são muito combináveis entre si. Então, assim, são inúmeras as possibilidades. Mas eu trouxe alguns que eu acho que valia a pena a gente, enfim, conversar sobre eles e mostrar pro pessoal. E uma coisa até interessante, Isa, hoje em dia tem muitas pesquisas que tentam explicar por que algumas combinações de sabor não dão certo, né? A gente falou do bolo de cenoura com chocolate, né? Quem que teve essa ideia primeiro, né? Porque se você pensar... Nossa, eu amo essa combinação. É muito bom. É muito. E aí, em cima disso, eu fui pensando, e a primeira que eu queria começar, esse aqui é muito básico, é um bolo bem casado, a gente deixa ele pra depois. Delícia. Mas é um bolo de chocolate e o recheio é um cremoso de anis. Gente, eu fiquei super Anis curiosa, estrelado, porque eu não sou a maior fã de anis, tá? Uhum. Eu não tenho costume de consumir, na verdade. Quando a gente pensa em anis, a gente pensa em balinha, uma coisa aquela coisa, exatamente. Né? Então, que eu tô também super não curiosa vou, pra entender, porque com certeza tem uma delicadeza. Super, e isso é uma coisa que eu queria falar pro pessoal. Eu não usei essência de anis, quem acessar depois as receitas vai ver, não tem nenhum extrato, nenhuma essência. Justamente porque eu não queria esse sabor que a gente associa com uma coisa muito artificial. E se você pegar o anis estrelado, que foi o que eu usei, ele tem um perfume muito suave. E aqui ele vai puxar para quase um cítrico, assim, que é uma combinação que super dá certo, de chocolate com limão, por exemplo, limão siciliano, que é super comum. Então, na verdade, nessa combinação, o anis mais ressaltou o chocolate do que apareceu como anis. Mas vamos lá, me fala o que você acha. E engraçado, bala de anis, por exemplo, eu detesto, é uma coisa que eu não gosto. Não, anis eu acho difícil de usar. Eu acho que você tem que... Na verdade, fresco é uma outra história, né? Seco, é o anis selado. O anis selado, às vezes. Mas nesses formatos comerciais, pra mim, não funciona, assim, E sabe de onde que veio essa ideia? É uma coisa meio maluca. Foi um dia, eu tava num lugar e eles estavam repondo, na verdade, um fornecedor de coisas secas, assim, especiarias, canela e tal, e eu senti aquele cheiro. E realmente o cheiro do produto natural fresco é muito gostoso. E aí, pesquisando num desses livros, eu usei aquele Flavor Thesaurus, que é um livro que ela analisa combinações de sabor, né? Por que elas dão certo, por que elas não dão. E ela falava do chocolate com anis. E dizendo que, não sei se o pessoal sabe disso, né? Muita gente conhece a história do chocolate. Antes dele virar o chocolate em barra que a gente come, chocolate ao leite e tudo mais, era uma bebida, acho que dos astecas, né? Uma coisa assim. Aí foi levada para a Europa e durante muito tempo na Espanha era muito popular tomar o chocolate quente, que ele não tinha açúcar, ele era bem amargo, só que ele era temperado com 1000 especiarias e uma das que entrava era o anis.
Porque tem uma compatibilidade. Assim. Já tem uma combinação clássica Tem. aí na história. Aí eu vai ver que realmente é uma coisa que não é novidade, já vem aí há um tempo, né? Vamos lá. Posso então? Pode. Dá até dó de Ele tá bem cortar de tão macio. linda. Mas você vai ver. Aqui eu coloquei, pra ressaltar um pouquinho, eu fiz uma calda pra umedecer o bolo, a massa. E na calda eu coloquei um pouquinho de licor de anis. Mas um licor de anis bom, que é feito também com uma infusão Que, gente, ele vem, parece um limãozinho de fundo, um perfuminho. Amei. Não é aquele anis assim Não. que vem, que gritam. Otávia, já estão perguntando o nome do livro que você falou. The Flavor, né, de sabor tesouro. Ele tá, quer ver? Deixa eu ver se ele tá por aqui, eu já mostro pro pessoal. Ele é um dos que ficam por aqui. Aqui, gente, eu vou pegar, só um minutinho. Dá pra ver? É super legal esse livro. Ela analisa várias combinações de sabor que ela acha que dão certo, que não dão certo. Não chega a ser uma coisa assim exaustiva que fala de todas as combinações possíveis, mas é bem interessante assim, até para ter essas ideias e, enfim, dar um start mesmo nesses testes, né? Porque por onde você vai? E uma coisa que eu sinto é essa dica para o pessoal que quer trabalhar com isso ou que já trabalha com isso. Eu não acho que o público no Brasil é super aberto a sabores muito exóticos. Eu acho que é uma coisa que gera uma curiosidade. No começo é legal. Eu acho que o Luca quer bolo. Eu acho que o Luca quer bolo. Gente, mas ele não pode ainda. O que eu faço? Claro que quer ele quer. Tá uma experimentar? delícia esse bolo. Você quer um bolo, neném? Quer Quer? bolo? Tia, e agora? Vamos. Seguimos. Que eu tava falando, eu acho que o público aqui, assim, a gente pode trazer sabores inovadores, mas com calma, né? Aquelas combinações, sei lá, por exemplo, chocolate com bacon, é uma combinação que deu um boom aí na gastronomia, fez sucesso uma época, mas no dia a dia de um negócio de confeitaria... Amiga, deixa eu experimentar. Eu deixo. Eu acho Ele comeu um pedacinho. Vou pegar, é isso que eu pensei. Ah, legal. Mães entenderão esse processo, gente. A gente não tava contando com essa Ele tava presença super na ilustre. paz, assim, Ele de já tava repente, na hora contando. da gente entrar. Tanto que a gente tem garfos pra isso. Mas sabe o que é engraçado? Que nesse caso, quando você falou anis, já me veio o gosto de bala de anis, assim. Pode dar esse aqui total, pra ele? pode. Já me veio o gosto de bala de anis, A mamãe total, quer. assim, ó. Que não é bom, né? Porque é Que muito não é forte. legal, exatamente. E aí, não tem nada a ver com o que você pode imaginar. Assim, Mas se sente o perfume, né? não, total, mas é uma outra história. Testem a combinação, gente. É A muito receita vai legal. aparecer pra É muito vocês, legal. vocês Eu vão vou ter até- acesso no e-book. Vocês vão ter acesso depois. E é muito assim, é muito sutil esse anis. Ó, ele vai almoçar agora. Super recomendado. Super. Tá. Bom, então tá aprovado? O chocolate Super com aprovado. anis. Esse cremoso de anis, a receita chama de cremoso de anis, tá? Mas é um tipo um pâtissier, não? Ele lembra, ele começa como um creme inglese, então creme de leite, gemas, açúcar. Esse creme de leite é aromatizado com o anis estrelado antes, então eu Muito fiquei legal. em infusão uma meia hora pra firmar bem esse sabor. E depois entra um pouquinho de gelatina, emulsiona com manteiga, mas é essa base mesmo, de um creme pâtissier, que depois tem esses ingredientes agregados. E uma coisa interessante para quem for acompanhar as receitas, o cremoso de anis é maravilhoso para o bolo de limão siciliano, é uma combinação que eu não trouxe aqui, o limão siciliano a gente vai degustar no buttercream, mas ele funciona na massa de limão siciliano divinamente, funciona na massa de baunilha, fica muito bom, então você vai poder depois ir fazendo suas próprias combinações com essas bases que a gente tá dando. Muito legal. Amei. Otávia, tem muita gente entrando agora. Conta um pouquinho só de novo o que a gente tá recapitulando? fazendo aqui. Maravilha. Bom, pra começar essa mesa com o tema bolos, a gente tá fazendo um bate-papo sobre sabor e sobre combinações de sabor. E eu chamei minha amiga Isabela Tavares, super padeira. A gente sempre conversa muito sobre isso, para degustar algumas sugestões que eu tô dando dentro das receitas que vocês vão ter acesso ao longo da mesa.
E o primeiro que a gente degustou foi um bolo que eu fiz a massa de chocolate e o recheio cremoso de anis, fazendo essa combinação chocolate com anis. E eu também expliquei que a minha inspiração disso veio de uma pesquisa de combinação de sabores, de que o chocolate, bem antigamente, quando a Europa conheceu o chocolate, depois do contato, acho que se não me engano foram com os astecas, era uma bebida super amarga que era temperada com especiarias e uma das mais importantes era o anis. Então isso já chama para essa compatibilidade que é antiga. E o que a Isa observou é que como a gente não usou extrato, essência, nada artificial, o anis ele entra como um perfume que Ele acaba... brilha. ele ressalta o chocolate. É Né? muito legal, assim, totalmente diferente de qualquer coisa que você possa imaginar dessas comercializadas, todo o anis comercializado. Que não é natural. Não tem nada a ver. E eu usei anis estrelado, que além de tudo é lindo, né? Pra você decorar, Lindo, botar uns... lindo. Eu achei Não massa. eu digo isso porque eu tive um preconceito. Quando Eu eu falei falei, anis, me veio anis. Balinha de anis. Balinha de anis, mas não tem nada a ver. Legal. É muito chique essa combinação. Testem depois e façam suas próprias combinações, tá bom? Bom, podemos ir pro segundo. Sim, Esse aqui, amiga, é o meu preferido. é muito lindo, né? Ai, Produção, né? legal, obrigada. É uma massa de laranja. Ela tem um pouco de farinha de amêndoas para dar estrutura, mas o que vai ressaltar na massa é laranja. Eu me desci com uma calda de laranja. Ai, que delícia. É legal usar laranja pera para isso, ou uma laranja Bahia, uma laranja que tem um sabor bem característico. Com a lima não rola. E aí eu combinei com buttercream de café. E a combinação laranja e café também é muito interessante, né? É clássico e é uma coisa que você não faz todo dia num bolo, Não, né? Você não. tipo, me vê um bolo de laranja com café? Não. Mas que de repente, por que não, né? E de novo, uma coisa que eu já falei pra quem tá entrando agora, quem trabalha com isso ou quer trabalhar com isso, explorem os sabores e vão com calma, porque eu também acho que coisas exóticas demais o público meio que assusta, sabe? Então é legal você ir colocando isso aos poucos. Mas também é super legal você colocar um bolo diferente na sua festa e a pessoa Se surpreender, né? eu Porque acho. às vezes a gente fica limitado e você não precisa nem contar. Eu acho que na hora a surpresa é uma delícia, né? Vamos, por favor. Ó, uma massa de laranja, ela é bem Gente, úmida. parece um toucinho do céu, assim, a cor, assim. É. O pessoal tá rindo aqui, que é bom. O Luca está Meu fazendo uma primeiro participação. açúcarzinho. Ele está fazendo uma participação especial. Pronto, gente. Tá aprovado? Nossa, é bom, hein? É uma combinação muito E bacana. eu fiquei um ano sem tomar café, então assim... Sério? Aqui o Nossa, é muito café, legal. uma coisa interessante, para facilitar, quando você for ver a receita, eu sugeri colocar café solúvel, que é aquele das bolinhas, né, que a gente só mistura água, super fácil de achar, em tudo quanto é lugar você acha. E na receita eu coloquei uma quantidade muito pequena, porque eu acho que o café, se você coloca muito, ele sai na frente de todos os sabores, você só vai sentir o amargo do café e o seu bolo de laranja vai sumir na história. Então, sutil, assim. E essa menininha que vocês estão ouvindo de fundo é a minha, que ela não tá aqui pra não fazer bagunça, mas ela tá brincando lá longe, daqui a pouco pode ser que ela apareça. Mas uma dica, se você tem máquina de expresso em casa, faz um expresso bem forte, bem curto, assim, aquele incrível. Deixa ele esfriar bem e aromatize o seu buttercream com esse expresso forte. Fica sensacional, porque o expresso fresco ele tem os aromas que o café solúvel não vai ter. Exatamente. Então assim, tá tudo certo. Se você só tem acesso ao café solúvel, faz com café solúvel. Mas se você tem máquina de expresso em casa, pega o mais forte de todos, faz na versão mais curtinho, deixa esfriar, porque o buttercream tem muita manteiga, senão vai desandar tudo. E aromatiza o seu buttercream com expresso, fica É incrível. engraçado que ele, ó, tem gente que tá aproveitando esse momento, né? Esse bolo tem café, mas pede um café também, né? Ele Assim, não tá... Não ele tá. É um perfume que Falando você fala, que quero quer café? Não, agora não, mas eu digo que é uma delícia pra comer assim, um bolinho, sabe? Um cafezinho, muito legal. E é engraçado que esse pra mim foi muito assim, eu queria colocar café,
Porque lendo aquele livro que eu mostrei no começo da live, ela fala muito do café, das combinações do café. Só que eu, pessoalmente, sou uma pessoa que não gosta de doces de café, sabia? Não, eu também não sou uma pessoa que pede doces com café. Mas se eu gosto. Bem usado, eu gosto. Mas era um Mas desafio, não é, tipo, nem aonde sempre eu é vou bem botar o usado, café, né, amiga? sabe? Porque às vezes vem muito forte, né? Eu acho que ele fica muito amargo, ele fica só Eu aquele prefiro tomar final. um café. Acho que eu vou mais pro outro. Ai, filho. Bom, esse então, o laranja com café. Agora a gente pode ir, deixa eu ver, a gente já foi pros mais assim, que saíam desse normal, né? Vou botar ele pra cá. Delícia, gente. Pra dar uma refrescada no nosso paladar, o limão siciliano com baunilha. Eu sempre gosto de colocar frutas vermelhas em cima. E você vai reparar que Eu vou roubar uma frutinha. boa, me tiro todas. Nas receitas a gente colocou massa de limão siciliano, lemon curd, que é aquele creme americano que é feito de suco de limão, manteiga, gemas. Na minha receita eu preferi usar só suco de limão siciliano. Qual que você quer, neném? Eu só quero falar. Tá bom. Ele tá dando os comentários. Ele tá. Coloquei só o limão siciliano. Muitas receitas usam o Tahiti também, mas eu acho que ele pega muito o azedo do limão. Então a gente ficou só com o siciliano. E existe a opção de colocar uma camadinha de lemon curd ou não. O que eu gosto? Não. Uma coisa que eu gosto muito de fazer uma calda com bastante suco de limão, para o limão entrar na calda e deixar o buttercream simples. Fica só o perfume. É bem suave, não tem acidez, né? Pra quem gosta de acidez, de repente assim, se é fã de torta de limão, bem eu gosto. ácida, faz uma camada do lemon curd. Acho que vai ficar Aquele show. amarelinho, sabe? Que ele vai dar bem É que ele corta um pouquinho essa coisa do buttercream também, né? Que ele é uma tem gordura, né? Ele é bem untuoso, né? Sim. Então aí você... Esse eu sempre gosto de combinar ele também com frutas vermelhas. Que tem já acidez das frutas vermelhas. Quebra pra caramba. Bota uma camada. E isso aqui é o quê? Eu misturei frutas vermelhas no buttercream. E aqui tem uma acidez. Bastante, né? Gosto bastante. Essa receita acho que a gente nem colocou, depois eu vou checar, mas é só fazer uma redução de frutas vermelhas, esperar esfriar, misturar no buttercream e é isso. Assim, é bem... Eu gosto Bem- dessa acidez. Pra Acho que quebrar. compõe muito. Precisa, né? E vocês perceberam que eu não consigo provar em uma garfada só, né? Eu pego 5. Mas é muito legal. Gostei muito dessa... Outra dica interessante, todas as receitas que eu tô colocando no nosso repertório, elas podem ser congeladas, com exceção do cremoso de anis. Então o bolo também pode ser congelado pronto, tirando do cremoso, tá? Porque como ele tem gelatina, vai perder bastante textura e vai perder... Enfim, não vai ficar legal. Mas as receitas à base de buttercream super podem ser congeladas, vai ficar incrível, tá bom? E agora, vamos pro de maçã? Acho que o Luca quer bolo. Vamos lá no bolinho? Mais um só, um bolinho. Bom, bolo de maçã. A gente trouxe um bolo de maçã. Ai, que massa. Nunca imaginar que era de maçã esse. Maçã. O que eu acho do bolo de maçã? Dá pra combinar tanto com buttercream de baunilha como com um doce de leite cremoso. Amiga, você quer ir lá? Daqui a pouco você volta? Já vem. Aí eu já volto. Enquanto isso eu vou explicando as receitas e aí a gente continua. Vou dar um jeito no baixinho. O que acontece com esse bolo de maçã? Uma receita super fácil. Notem que ela é uma das menores receitas do repertório. Então, assim, se você repara bem na questão do rendimento, se você precisar fazer uma receita maior. E ela também é muito versátil. Ela combina muito bem com o recheio de doce de leite, com o buttercream de baunilha e, acreditem se quiser, até com cremoso de anis. Por quê? O anis vai entrar só como uma especiaria, dando um pouco mais de leveza no bolo de maçã. Aqui eu trouxe para nossa degustação com o doce de leite e com o buttercream.
mas façam a combinação dele com o cremoso de anis que vocês vão se surpreender. E de onde que eu busquei isso? As receitas de torta de maçã, principalmente as receitas europeias antigas, quase todas eram aromatizadas com cravo, canela e às vezes o anis também, certo? E também dá pra gente pensar assim, tudo que você achar que combina com limão, com alguma coisa ligeiramente cítrica, o anis pode entrar como uma alternativa bem legal. E, de novo, se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer comentário sobre esse começo da live, vão me passando que a gente vai respondendo aqui, tá bom? Uma outra combinação bastante interessante é o bolo de banana, que tá no repertório de receitas, e é uma coisa bem maluca, com buttercream de café. De novo, a Isa tava falando, você quer um bolo de chocolate com anis? Né? Uma coisa muito inusitada. Mas é a mesma coisa você falar, você quer um bolo de banana com café? Parece que não é uma coisa que tem lá um apelo tão incrível. Mas combina muito. E a minha inspiração para fazer esse teste veio da receita, até uma receita americana super conhecida, que é aquela torta banoffee pie, uma coisa assim, que é banana, toffee, caramelo e sempre vai um creme de café no meio, ou um creme de café às vezes até com chocolate, mas eu achei que era sabor demais para entrar na mesma receita. Mas convido vocês a testar e fazer essa experiência que ficou bem legal. Bom, tem também no repertório uma massa de baunilha, super básica, super daquelas que sempre dá certo e que pra quem tá assistindo e fala, eu nunca acertei fazer um bolo, eu não me dou muito bem com receita de bolo, eu super recomendo ser a primeira pra você testar. Porque é uma receita daquelas à prova de erro, assim, ela funciona em todas as situações, ela é muito bem equilibrada, a quantidade dos ingredientes, então pode testar. Pode fazer essa receita numa forma de buraco no meio, pode fazer... Oi? Gente, hoje eles resolveram participar da nossa live, daqui a pouco a Elisa vem aqui também. Pode fazer esse bolo de baunilha numa forma daquela de canudo no meio, ou pode assar numa forma retangular grande, cortar em quadrados, rechear. É uma das receitas que eu uso no meu ateliê para fazer bolos de pasta americana, porque ela tem uma estrutura incrível. Então assim, é daquelas que vale a pena testar, se familiarizar, porque vai ser a receita para você usar para todos os tipos de preparação. Voltei. Ele ficou tranquilo? Ficou, ele queria Vamos brincar. de maçã. Ai, que delícia. Eu tava explicando, Isa, o bolo de maçã é uma receita básica, ela não é muito, assim, ela tem mais o sabor da maçã, um toque de canela, mas é uma coisa suave. Na receita que tá nesse repertório, eu deixei ela básica, você pode acrescentar uva passa também, ou até mesmo nozes. Eu deixei de doce de leite? Doce de leite cremoso e buttercream de baunilha. São duas opções. E pra gente ver como o bolo de maçã muda com essas características. Já aviso também, falando de público consumidor, as pessoas gostam de receitas doces no Brasil. Isso é uma coisa que você repara no dia a dia. Então assim, uma receita, a gente precisa falar mais, né? O leite condensado, campeão aí de preferência, bolos com brigadeiro, esse tipo de coisa. Então, às vezes, colocar um recheio de doce de leite cremoso tem um apelo grande com o público. E aqui a gente vai ver, se a gente coloca um buttercream de baunilha, como fica tudo mais leve, ressalta a canela e tudo mais. E eu acho que fica uma combinação até mais interessante. Mas vamos comparar os dois e ver o que a gente... Qual que eu começo? Esse aqui, eu acho melhor começar no mais né? suave. Sempre melhor degustar o mais suave, porque senão o seu paladar já fica muito impressionado com aquele açúcar todo do doce de leite, que não vai vir a sutileza dos outros. Tá, o pessoal tá perguntando aqui sobre essas receitas, todas elas vão estar depois no site do Tá Na Mesa, viu, gente? Isso, no site do Tá Na Mesa. Quem se inscrever pra mesa recebe um e-book depois super completo, com fotos, com as receitas. Então inscrevam-se, porque aí vocês vão receber tudo isso no final. E são todas as receitas que a gente tá degustando aqui. Uma delícia. Ai, eu amo essa massa mais rica. Com Sabor. nozes. Eu coloquei nozes nessa, né? E você vê bem o sabor do pedaço da maçã. Eu adoro essa coisa meio pedaço do meio integral, mas não é integral. Não, parece. não é integral. Aqui no buttercream de baunilha, que é sutil, né? Bem levinho, você sente bem a massa, né? E aqui no doce de leite, que eu acho que eu vou gostar, hein?
Uma coisa que acontece, gente, quando a gente bota o buttercream, às vezes, ele acaba umedecendo tudo. Não umedecendo no sentido de jogar uma água, mas na hora que você degusta, traz essa umidade toda no seu paladar. Você prefere com doce de leite? Eu amo vendo muito doce de leite, gente. Você achou que combinou aqui? Nossa, eu amo doce de leite. Eu acho que eu sou da... Do doce. Ai, eu não sei se eu sou, mas eu, sabe? Acho que Mas aqui combina muito. muito. Acho que eu vou ter que... Otávio, enquanto vocês estão aí degustando, tem gente perguntando de dicas de embalagem. O que você recomenda? O bolo pronto? É isso? Provavelmente. Gente, essa é um capítulo à parte, né? Eu imagino que essa pergunta é do pessoal que vende bolo. Qual que é o capítulo à parte? Transporte do bolo, né? Então, por exemplo, a gente sempre tem que pensar assim, conservação. Esse bolo de maçã com recheio de doce de leite cremoso, o doce de leite tem uma vida útil muito boa, ele tem muito açúcar, então assim, ele não é tão perecível, entendeu? Então, ele tem uma vida útil muito longa. Então, essa receita do bolo de maçã com esse tipo de recheio, você pode, por exemplo, fazer bolo de pote com ele. Você pode fazer um mini bolo, colocar numa embalagem de acetato para distribuir, para vender. Ele fica 3, 4 dias fresco em temperatura ambiente, tranquilamente. Então, qual seria a embalagem para esse? Todas essas que eu falei. Você poderia colocar um acetato, uma caixa e tudo mais. Já um bolo como esse de chocolate com cremoso de anis, o cremoso de anis é muito delicado, porque ele tem gelatina, tem creme de leite fresco, tudo bem, que foi fervido e tudo mais, mas ele é super perecível. Então essa é uma opção de um bolo que precisa ficar guardado na geladeira. Como que eu recomendo? Você vai colocar esse bolo numa base firme, sempre uma base rígida. Existem várias opções no mercado de descartáveis, uns mais elaborados, outros menos, uns mais bonitos. Se não é um bolo decorado com pasta americana, acho que você não precisa colocar numa tábua de madeira, porque o negócio tem um custo muito alto. Bota num descartável bonito, mantém ele refrigerado e na hora de você entregar para o seu cliente, procura uma caixa de papelão que fique mais alta que a altura do bolo. Procura na internet, nos fornecedores de lojas de artigos de confeitaria, tem muita opção legal, caixa de papelão. E aí a base do bolo sendo mais larga que o bolo, nada da caixa vai encostar no bolo para não ter perigo de estragar a decoração. Pra falar a verdade, pro pessoal que vai vender, essa etapa de como você vai embalar e a sua logística, às vezes é mais importante até do que outras etapas da preparação. Eu tive aula uma época com uma americana, Colette Peters, ela é uma super boleira de Nova York, assim, ela faz eventos super exclusivos e tudo mais. E ela sempre falou isso. Às vezes não é quantos bolos você consegue fazer, é quantos bolos você consegue entregar perfeitos, assim, considerando todas as questões logísticas, né? Então, durabilidade, embalagem, transporte, essa receita, ela aguenta o transporte ou não e por aí vai. E às vezes você tem emergências, assim, acontece muito comigo, uma cliente, que é uma cliente antiga, ela quer um bolo, mas ela quer pro dia seguinte, não deu tempo. Estuda alternativas de você entregar, por exemplo, com uma folha de acetato em volta, que vai manter esse recheio um pouco mais firme, vai proteger um pouco nessa embalagem. Eu não gosto de embalar no celofane, eu sei que muita gente coloca o prato descartável numa folha de celofane grande e só fecha em cima, porque eu acho que ele pode esbarrar no bolo e estragar toda a sua decoração. Eu prefiro arrumar uma caixa grande de papelão autossuficiente para proteger esse bolo. As minhas eu mandei fazer um tempo atrás, mas hoje já tem no mercado pronta. E se você não achar nada disso onde você tá, uma dica, essa é das antigas, assim. Não sei se vocês vão lembrar aquelas confeitarias nos anos 80, 90, o que elas faziam? Elas colocavam uma tira de papelão duro em volta do bolo e inseriam esse papelão nas bordas do prato, dos dois lados, porque aí você pode embrulhar do jeito que você quiser, que isso vai segurar o contato desse celofane ou desse papel no seu bolo, tá? Essa é a dica mais assim, se você, de repente, você tá vendo a gente, você tá num lugar que você não tem uma super loja com produtos de confeitaria, se bem que hoje em dia a internet facilitou muito isso, né? Você pode fazer seu pedido e eles entregam. Mas qualquer coisa você pensa nessa questão das tiras de papelão, pode resolver super. Outra pergunta, essas massas podem ser congeladas? Super pode. Todas as massas que vocês vão ter acesso nessa mesa,
podem, e às vezes até, eu tava conversando um tempo atrás com um chefe que trabalha em Nova York, ele acha que às vezes devem ser congeladas. Ele desenvolveu toda uma teoria de como o sabor se intensifica depois que passa pelo congelamento. Eu não chego nesse ponto, eu gosto sempre de trabalhar com produto fresco, mas assim, congelar ajuda muito a gente quando a gente está fazendo elaborando aquele plano de produção, você tem uma encomenda grande, como é que você vai produzir isso? Só tem um detalhe fundamental para o congelamento. A questão de pegar cheiros, né? E às vezes a gente até confunde, pegou gosto de comida porque ficou no freezer. O gosto ela não vai pegar, mas como se a gente pensar que o sabor de uma coisa é uma mistura do que você, da sua degustação com o olfato, né? Com os aromas, dá essa sensação de gosto, de sabor, de ter pego um cheiro ou um gosto de uma outra comida. Então qual é a dica? Eu asso a massa, espero ela esfriar. Congelo aberto. O que seria isso? Você congela sem colocar nada, só para ele endurecer um pouco e você não deformar essa massa, porque às vezes se a massa é muito delicada e você já embrulha com filme plástico, com papel alumínio, você já pode deformar essa massa toda. E no caso de um bolo esculpido ou um bolo de pasta americana, você vai ter um problema por conta disso. Então é legal sempre fazer o primeiro congelamento em aberto. Quem tiver o privilégio de trabalhar com ultracongelador, pode colocar um pouquinho rapidinho e tal. E sempre embalar numa camada dupla, filme e papel alumínio. Por quê? Se você olhar o filme plástico ou mesmo o plástico de congelar alimentos no microscópio, é como se ele tivesse pequenos buraquinhos, assim, ele não é tão vedado como o papel alumínio. Então é sempre legal fazer essa camada dupla, porque o papel alumínio ele vai proteger muito bem esse bolo. Mas eu não gosto de usar papel alumínio pela questão ambiental e tudo mais. Primeiro você pode reciclar essa folha se você usar ela só para ficar por fora da massa que você já embalou no filme plástico, né? E se você não quiser usar de forma nenhuma, você tem que fazer uma camada dupla ou tripla do filme. E sempre cuidar para que esse bolo não fique junto de produtos, de alimentos que têm um cheiro muito forte. Mas se você quer congelar e garantir o sabor, descongelar esse bolo e ter certeza assim que ele não tem diferença nenhuma de um bolo que acabou de ser assado, essa ideia de fazer uma camadinha dupla de plástico e papel alumínio é campeã, assim, eu nunca tive problema, funciona super bem. Aí muita gente pode estar perguntando, eu posso congelar o bolo já recheado? Pode, mas não todos os bolos. O que funciona? Recheios que tenham bastante gordura. Ganache funciona, então a ganache de chocolate meio amargo que você vai receber a receita se você se inscrever aqui na mesa, super pode. Você pode já fazer camadas de massa e recheio colocando um pouco de calda na massa para umedecer. Como que eu faço? Eu congelo já no aro alto, meus bolos são todos altos porque eu acho que isso dá um visual mais bonito para decorar, só que com esse aro forradíssimo, ou com tira de acetato ou com plástico, por exemplo um saquinho de congelar alimentos aberto. Por que isso? Porque depois que ele estiver totalmente congelado eu tiro do aro. Um bolo assim, ele vai ficar com sabor, textura, tudo incrível por mais ou menos umas 3 semanas assim, sem nenhuma alteração. Ele não vai estar estragado depois disso, a durabilidade é de até 3 meses, na verdade. Mas eu não gosto de deixar mais do que 3 semanas, porque eu acho que já começa a perder um pouquinho de textura, aroma e tudo mais. Não vai ter esse frescor todo. Mas se for por 3 semanas, todas as ganaches. Os bolos recheados com buttercream, que a gente tá passando também pra vocês. Então, buttercream de baunilha e o de café, pode congelar tranquilo. O recheio cremoso de doce de leite também pode. Só não congela ele já recheado com o cremoso de anis e o lemon curd, tá bom? Os outros todos pode ficar à vontade e isso facilita pra caramba o trabalho. Certo? O pessoal tá adorando, agradecendo por você ter retirado as dúvidas. Que bom. Na hora de congelar, ao invés de usar papel manteiga alumínio, pode ser papel manteiga e filme plástico? Papel manteiga? Olha, eu acho que eu já usei uma vez, mas por conta de não ter o papel alumínio, tá? Então eu imagino que vai funcionar.
A ideia da camada de papel alumínio ou de papel manteiga é você ter um papel menos poroso, porque como eu estava falando para vocês, eu fui pesquisar isso e dizem que o plástico, na verdade, é super poroso. Se você for olhar ele lá no microscópio, ele tem espacinhos ali, furinhos por onde haveria essa troca de aroma. E eu acredito que vai funcionar sim o papel manteiga, mas aí você faz uma camada bem caprichada de filme plástico também, tá bom? E de repente testa isso e depois manda um direct, me conta o que você achou, como que ficou isso, porque eu também tenho curiosidade de saber. É uma coisa interessante. Potes, você pode congelar, se você botar num pote de plástico grosso. Só toma cuidado se o plástico desse pote for muito espesso. Por quê? Porque se ele for grosso demais, você vai, na verdade, isolar o frio do freezer em relação ao que está dentro do plástico. Eu já vi histórias até de congelamento, vamos supor, de comida, de coisa mais perecível, que a comida estragou, porque não ficou frio o suficiente. Era um container desses de cozinha mais industrial, muito grosso, e ele isolou aquela comida do frio que ela devia estar exposta. Então só toma cuidado nos potes. Se você for usar um pote de plástico normal, pode também, mas sempre embrulha muito bem embrulhado esse bolo. Não coloca o bolo sem estar embrulhado no congelador, porque o resultado não vai ser legal. Ele vai pegar um aroma estranho, ele vai perder e aí vai ter aquele gosto de comida congelada, sabe? Quando a gente fala, parece que está congelado. É por conta disso. Essa questão dele pegar os aromas do lugar onde ele está, certo? Tem mais dúvidas? Sim, voltando aos bolos congelados, pode congelar com brigadeiro? Pode. Agora, muita atenção com uma coisa. Se você puder responder pra gente, que tipo de bolo você faz? Você faz bolo coberto com pasta americana ou você só faz bolo confeitado mais com chantilly, uma coisa assim? Por que eu tô falando isso? O bolo que você vai confeitar com chantilly, ou mesmo um buttercream, um merengue, um suspiro e tudo isso, você pode espatular esse bolo, você tem mais flexibilidade para decorar esse bolo de uma forma que o resultado final seja bom. Quando você vai cobrir um bolo com pasta americana, você precisa do bolo super retinho, com as laterais tudo perfeito, para ele não ficar estufado, para essa cobertura ficar boa. Então, para congelar um bolo com brigadeiro, presta muita atenção no ponto desse brigadeiro antes de você congelar, entendeu? Ele tem que estar naquele ponto mega firme, como se você fosse já decorar esse bolo no dia, tá certo? Para você não ter aí nenhum problema de na hora de descongelar perceber que tava mais mole e tudo mais, e você vai cobrir e aí não fica com um acabamento muito bom. Mas pode congelar com brigadeiro sim. Eu já congelei, já decorei depois, o resultado foi incrível, tá certo? E super facilita. Bolos sem glúten e sem lactose, tem saída? E se tem receitas também? Então, quem sabe a gente não faz uma outra mesa falando disso, porque nessa mesa eu não trouxe bolo sem glúten e sem lactose. A gente focou nessa questão de combinação de sabores e em dicas mais básicas, como faz uma massa de bolo, como montar forno, enfim, coisas mais do dia a dia. O que eu tenho notado? Se eu falasse para os meus clientes ou para um jornalista, se eu comentasse, olha, tem bolo vegano, tem bolo sem glúten, bolo sem lactose. 3 anos atrás, 4 anos atrás, era uma coisa meio, será? As pessoas tinham um certo receio, será que é bom? Mas não deve ser bom, né? Imagina, não tem como ser bom um bolo sem manteiga, um bolo sem farinha. Agora eu tô sentindo que tá crescendo muito e tá crescendo rápido. A procura aumentou bastante. O interesse das pessoas de degustar, de conhecer, de querer saber, de ter curiosidade de testar se isso é bom ou não é, tá crescendo e tá crescendo rápido. Então eu acho assim, para os profissionais é interessante você ter um repertório, pelo menos uma receita sem glúten, sem lactose, porque assim, com certeza você vai ter cliente pedindo isso. É uma coisa que vem crescendo e por inúmeros motivos. Tem muita gente, eu vejo assim, um público adulto mais velho virando vegano ou tirando glúten e um público mais jovem, mães de crianças que tem muita questão de alergia alimentar. É impressionante como cresceu pedido de um bolo de aniversário de uma criança pequenininha que não pode porque é alérgica à lactose, alérgica ao ovo, é uma série de questões. Então assim, tem saída sim, só que nessa mesa a gente não vai tratar muito desse assunto, né, porque não era o foco, mas de repente fica aí uma sugestão para uma próxima. Estão perguntando se a live vai ficar salva, vai sim, depois todo mundo vai ter acesso.
E vocês têm mais alguma pergunta, pessoal? Faltou algum bolo, Távia, pra te perguntar? Sim, ainda temos, se a Isa voltar, a gente ainda tem chocolate com ganache meio amargo. Faltaram os clássicos, digamos Gente, assim. vou fazer mais uma tentativa. Vamos fazer o que mais agora vai. diferente de todos? A gente começou com o mais diferente, que era o chocolate com anis. Que é uma combinação assim. Eu queria saber até quem entrou depois. Vai, você quer comer um bolo de chocolate com anis? Sim ou não, né? Vamos Se você fazer uma não enquete. quiser, olha, eu vou te dar um conselho. Queira. Porque é assim, muito legal. eu fiz a pesquisa antes de sugerir, as pessoas, ai, chocolate com anis, é mesmo, né? Tipo, nossa. Muito legal. Porque parece que não é uma coisa que vai rolar, né? Tem Porque... gente querendo comer sim. Sério? Muito sutil, assim, é muito elegante, eu achei. Porque partiu de mim, eu não gosto de bala de anis, eu não gosto de doce de anis, de coisas sabor Nada de anis, porque é muito artificial. Né? Mas por que não trazer o anis natural pra, de repente, só ressaltar o sabor do chocolate, né? O pessoal tá interagindo aqui, que não gosta de anis, mas que comeria sim. Tem gente que ama anis. Ó, foi Gente, o tá primeiro, muito mas tá legal. todo mundo mandando sim. Sim, então faça É uma muito receita, elegante, gente, muito é sutil, é demais. surpreendente. E aquele anis estrelado, que é lindíssimo. Eu fico pensando em fazer uma decoração com anis estrelado também. E aí a gente já falou de laranja com café, que não é tão exótico, mas sai um pouco do normal. Uma coisa que eu venho falando ao longo da live, e vou falar de novo, que eu acho legal assim, combinações diferentes, mas não absolutamente exóticas, porque na prática é muito difícil colocar isso no mercado. E eu falo assim, eu fiz uma pesquisa gigante sobre cultura brasileira, escrevi um livro 5 anos atrás com a Morena Leite, a gente pesquisou frutas, sabores, coisas super exóticas, deliciosas, maravilhosas. Mas assim, no dia a dia do ateliê, não são os bolos que eu faço diariamente, entendeu? Porque às vezes, combinações mais diferentes, a pessoa, será? Não sei. Por exemplo, um doce de jaca, recheando um bolo e tudo mais. Então, a minha dica é essa. Você quer ir lá, amiga? Gente, pode ir lá. tentei. Essa foi pra quem chegou agora. É que a gente Estamos tá com os filhos aqui. Nossas crianças E o participando. meu, especialmente, está assim. Mas faz incontrolável, parte, né? Todo tá? mundo que tem aí um filho de 1 Exato. ano de Já idade. perceberam aqui que você tava Bom, de olho no bebê, então você ela pra tá você bem. ir. Eu tentei, mas. Mães entendem. Ele comeu até bolo. Depois eu vou provar em off e vou deixar o comentário na live, vai ficar salvo. faltou só o chocolate. Mas agora os clássicos. Chocolate com ganache meio amargo, bem casado, bolos clássicos. Agora, por que é importante falar dos clássicos? Esses aqui são aqueles que você tem que ter no seu repertório de olho fechado. Tanto o pessoal, vamos supor que você tá aí assistindo a gente e você tá em casa, você vai fazer um bolo porque você acha legal, ou de repente você nunca fez, você quer aprender a fazer. Essas são aquelas receitas assim que não tem erro. Todo mundo gosta. Quando tiver uma festa na família, você pode levar o bolo, vai fazer um sucesso também. Se bem que a Isa falou um negócio legal. Às vezes é muito legal você levar o sabor chance, assim, exótico, porque as pessoas vão comer e vai ser aquela surpresa. Mas às vezes é bom também um bom básico, né? E aí é só pra sublinhar aí pra vocês que nesse repertório, já que a gente tá falando de sabores diferentes, tem coisas muito, muito básicas. Então uma boa ganache de chocolate meio amargo, como se faz essa ganache, como é que faz pra você não desandar a ganache, que é uma coisa que eu já vi até em cozinha profissional. E a dica é, cuidado pra não queimar o chocolate. Se o creme de leite fresco estiver muito quente, estiver naquela fervura assim, ele levantou a fervura, tá muito quente, você tira ele do fogo e já joga no chocolate. Principalmente se for um chocolate de alta qualidade, o que vai acontecer? A gordura do chocolate vai separar. Então você vai ter uma ganache desandada, ela fica mais grossa no meio e toda a gordura da manteiga de cacau separa, fica uma coisa assim, não tem uma aparência legal. Você tá fazendo em casa, só você vai comer, ok, mas pro pessoal que faz pra vender, nem pensar, você vai perder tudo isso, vai ter que fazer tudo de novo. Então assim, são receitas fáceis, clássicas, mas que vale a pena prestar atenção na proporção dos ingredientes, na técnica para você acertar sempre. E outra coisa interessante que eu queria trazer também é o recheio cremoso de doce de leite. Porque aparentemente recheio de doce de leite é uma coisa muito fácil, né? Doce de leite é uma coisa que vem em pote, você abre o pote e usa. Só que 90% das marcas de doce de leite no mercado, o doce de leite é muito mole. Então fica aquele bolo desmontado. E aí lá atrás alguém fez uma pergunta sobre embalagem e depois eu acabei falando de transporte e tudo mais.
esse bolo é um problema, porque assim, ele pode até desabar mesmo, se você estiver usando um doce de leite muito mole. Então eu tô colocando nessa semana uma receita de um recheio de doce de leite que você na verdade dá ponto em qualquer marca de doce de leite que você comprar. Eu indico uma temperatura exata, vou colocar aí uma gema para não ter perigo de você açucarar esse doce de leite, e aí você vai conseguir um recheio que é cremoso, mas é consistente ao mesmo tempo, é firme, você vai poder montar o seu bolo, transportar de um lado para o outro, e ele vai ter sempre o mesmo resultado. Você não vai depender dele estar gelado, por exemplo, para dar certo, nada disso. Quanto ao recheio de doce de leite, o que é importante? Muito cuidado com umidade. Se tiver água na panela ou na colher que você vai mexer, qualquer tipo de água que entrar, você pode ter aquele doce de leite que depois de uns 2 dias vai começar a açucarar. E aí você vai comer, vai parecer que tem areia no doce de leite, são cristais de açúcar se formando, e o que desencadeou esse processo foi essa umidade, tá bom? Então assim, nunca é demais falar do que é básico, do que vai funcionar todo dia. E aí pro pessoal que tá assistindo, que quer trabalhar com isso, que quer fazer, esses aqui são aqueles que você tem que ter assim, com a ficha técnica, com tudo incrível e fazendo de olho fechado, porque você vai vender muito, são os que saem no dia a dia assim bastante. 3 perguntinhas. Vamos lá. Posso usar pimenta dedo de moça sem sementes no ganache meio amargo? Chocolate com pimenta, é bem interessante, né? A questão da semente é que a semente fica muito forte, né? Então a gente sempre tira a semente. Você pode aromatizar o ganache com o que você quiser. Qual é a dica? Sempre aromatizar o creme de leite e depois misturar o creme de leite aromatizado no chocolate. Eu tinha feito até um teste, como eu estava vendo essa combinação do anis com o chocolate, eu aromatizei com o anis o creme de leite da ganache também. Só que eu achei que no final o sabor do chocolate foi tão mais rico que eu achei melhor deixar o anis pro recheio cremoso. Então eu não misturei com a ganache. Eu nunca coloquei a pimenta dedo de moça fresca no ganache, no creme de leite para fazer o ganache, tá? Confesso. Eu já fiz testes com pimenta seca. Era uma pimenta vermelha americana, daquelas secas. Porque ela passou todo aquele, como chama, tem um nome para esse sabor da pimenta, né? A picância, a ardência da pimenta, passou o perfume, mas eu não tinha que me preocupar com nenhum líquido, nada que pudesse mexer na consistência do creme de leite. Eu acredito que não vai ter problema, mas é caso da gente testar e ver como fica esse resultado. Já que a gente está falando de aromatizar o creme de leite, cravo, canela, fica incrível. Já fiz ganache com caramelo, então eu fiz primeiro um caramelo, queima o açúcar, entra com creme de leite fresco, espera derreter tudo de novo e aí derrete o chocolate jogando esse caramelo quente em cima. Fica incrível. O que mais que a gente pode pensar? Várias coisas. Cardamomo fica sensacional. A combinação do cardamomo com o chocolate é muito boa. E ele dá assim, fica super sutil, mas você aromatizar o creme de leite fresco com um pouquinho, uns grãozinhos de cardamomo amassados também fica muito bom, certo? O que mais? 3 dúvidas. Geleia de jabuticaba com chocolate meio amargo. Sabe que eu acho que fica incrível? Mas eu faria o seguinte, eu testaria 2 possibilidades. Eu não colocaria a geleia na mesma camada da ganache. Eu faria camadas alternadas no bolo para a massa do bolo absorver essa umidade da geleia, tá? Em geral, geleias de fruta que puxam, assim, que tem um pouquinho de acidez, combinam muito com chocolate meio amargo. Então, por exemplo, geleia de framboesa combina, geleia de amora combina, de uva eu já fiz. Se a geleia não for muito doce, vai ficar incrível. E eu acho que com a jabuticaba, ainda mais se a gente estiver falando de uma geleia de jabuticaba caseira, eu acho que é sensacional a combinação. E outra coisa, eu testaria colocar essa geleia no buttercream também. Ela vai perder um pouco de potência, vai perder acidez e tudo mais por causa do buttercream, mas eu de repente também faria massa de chocolate, buttercream de jabuticaba, ganache e por aí vai. A cor vai ficar bonita, né? Vai ficar lindo, porque vai dar vai aparecer, né? Se você botar a geleia de jabuticaba no bolo de chocolate, não vai ter visual nenhum da jabuticaba, vai ficar tudo escuro. Agora, se você mistura isso no buttercream, vai vir toda essa cor, né? Que é um roxo profundo, assim, né? Bem escuro. Acho que vai ser um sucesso.
Perguntaram aqui se você deixa seus bolos na geladeira antes de confeitar. Você já falou. Eu falei, o que eu disse? Pode congelar, é bom. A questão de geladeira é assim, tem gente que diz que como regra, para você confeitar qualquer massa, você tem que deixá-la descansar na geladeira. O que acontece? Na hora que um bolo sai do forno, logo depois que ele sai do forno, ele é como se ele desse uma suadinha, ele perde calor e nisso a estrutura dele vai ficar menos fofa e ligeiramente mais rígida. É uma diferença muito sutil, mas é um processo da própria massa do bolo. O que eu acho importante? Esperar ele esfriar totalmente. E é mais fácil trabalhar com uma massa que repousou bastante. Então também tem muita gente que ensina, principalmente professores de confeitaria, assim: asse todos os bolos na véspera que você vai confeitar, porque aí você deixa aquele bolo ali, não precisa ser na geladeira, pode ser no ambiente, 10 horas, 12 horas. Realmente, na hora que você vai cortar em camadas para fazer recheado, ou se você for esculpir, ele está muito mais firme, sem estar seco. Teve uma época que eu usava uma técnica que até de um confeiteiro americano, que é uma coisa maluca comparado com isso. Ele acha que quando você deixa o bolo esfriar em temperatura ambiente, você perde demais a umidade dele. Então a técnica era tirar do forno, esperar 10 minutos no relógio só para tirar aquele excesso de calor, desenformar em cima de um pedaço de filme plástico e selar o bolo no filme plástico. E deixar ele esfriar selado, digamos assim. Eu usei isso uma época, eu achava que funcionava, era interessante, realmente o bolo não perde nada de umidade, depois você vai abrir no dia seguinte, ele tá, tipo, a manteiga, ele tá todo super úmido, mas lá pelas tantas eu achei que isso era eu não tava vendo um ganho tão grande no processo, sendo que tem todo um lance de timing, e de fechar e gastar embalagem e tudo mais, eu parei de fazer isso. Tudo isso para dizer o quê? Eu não acho que é uma regra deixar o bolo descansar na geladeira. É uma questão que facilita a sua vida. Agora, se você for botar seu bolo para descansar na geladeira, embala esse bolo no filme várias vezes, porque a geladeira tem toda aquela questão de roubar a umidade e também pode ter essa questão de aroma. Se tiver alguma coisa na geladeira com um cheiro muito forte, pode atrapalhar aí o sabor do seu bolo final, tá? Então, tentando responder de um jeito mais organizado. É legal deixar descansar, facilita a sua vida, você vai manipular esse bolo com muito mais facilidade, mas não é uma regra. E para falar bem a real, para quem trabalha com isso, às vezes você não tem esse tempo, né? Você trabalha num buffet, você trabalha num restaurante, você às vezes 10 horas da manhã você fica sabendo que você tem que fazer um bolo para 6 da tarde. E aí, você vai falar, não, você precisa descansar 10 horas na geladeira, né? A gente não tem. Então, não vai deixar de dar certo por conta disso, mas sempre que você tiver esse tempo, a sua vida vai ser mais fácil, com certeza. Perguntaram se você vai falar de aplicação de pasta americana. Então, nessa mesa também a gente não vai falar de pasta americana, porque a gente achou que o assunto pasta americana é uma coisa tão cheia de detalhes e poréns e tudo mais, que a gente não tinha programado. Agora, eventualmente, se a gente achar que tem tempo, a gente pode fazer uma cobertura de pasta americana ou, de repente, fazer uma outra live, perguntas e respostas de pasta americana. Vocês me falam, assim, quais são as maiores dúvidas que vocês têm com pasta americana. E a questão, até voltando, né, me perguntaram de bolo sem glúten e sem lactose. A gente não preparou para essa mesa, também por eu achar que é um assunto que demanda muito. Mas eu tô aqui, se vocês tiverem dúvidas sobre isso, se vocês quiserem dicas sobre bolos sem glúten e sem lactose, tô à disposição, porque é um assunto que eu amo e que tá crescendo muito, assim, e me empolga muito, porque eu acho muito legal a gente poder atender todos os tipos de clientes, todas as necessidades. Então, de repente, também nessa semana, se a gente achar que cabe, a gente também pode falar um pouquinho disso, mas não tá no tópico da mesa. Gente, se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber mais coisas, vocês podem comentar lá na última foto de bolos no nosso Instagram o que vocês querem saber. Se quiserem saber sobre pasta americana, a gente pode gerar conteúdo sobre isso. A gente quer que vocês contem o que vocês precisam saber. Perguntaram aqui como faz buttercream. Você já colocou a receita? A receita tá nessa mesa e tem até um vídeo de passo a passo, né? Esse vocês vão acompanhar do zero, assim. A minha receita de buttercream é a clássica. 3 claras, 150 gramas de açúcar, vai no banho-maria, mexeu, cozinhou até 65, 70 graus, vai pra batedeira, depois 250 gramas de manteiga e baunilha. Ufa, parece fácil, né? Mas assim, é uma receita muito simples, que sempre dá certo também.
acompanha o nosso conteúdo essa semana, a gente fez a receita. Quem se inscrever na mesa vai receber o e-book com a receita completa e ao longo da semana acredito que a gente poste esse vídeo, né? Tem um vídeo eu fazendo buttercream, então não vai ficar nenhuma dúvida assim. E de novo, se vocês não entenderem, eu fui fazer, o meu desandou em tal momento, pergunta que a gente vai tentar descobrir o que deu errado ali, tá bom? Acessando o site, gente, vocês se inscrevem na mesa e lá tem um bate-papo que fica a semana inteira, onde o Otávio vai responder todas as perguntas, onde a gente está lá justamente para gerar esse conteúdo e esclarecer tudo que vocês quiserem saber. Então, pessoal da pasta americana ou do bolo sem lactose, façam isso de repente, né? Se inscrevam, façam esse comentário, eu vejo o que dá para responder de comentário e conforme for a gente vai fazendo mais sobre isso também, tá bom? Perguntaram sobre a redução de frutas vermelhas para buttercream, se vai açúcar ou não. Sim. Eu coloco uma quantidade muito pequena. Lá no meu Insta, um tempo atrás, eu até postei essa receita. Vou olhar aqui. Eu coloquei uma proporção, porque eu faço uma proporção muito grande. Eu tô com receio de falar pra vocês e perder a quantidade. Mas ó, uma proporção, pra quem quiser anotar... não tá aqui. Mas eu posso responder por escrito pra vocês. Tenha em mente assim, se você pensar numa quantidade de 500 gramas de frutas vermelhas frescas ou congeladas, porque para fazer a redução você pode usar congelada também, é uma quantidade de açúcar assim, 50 gramas de açúcar, 10% disso. Então a ideia não é adoçar, a ideia é só ajudar nessa redução, tá bom? Eu deixo minha redução de frutas vermelhas bem com bastante acidez, bastante fruta. Se você estiver usando fruta congelada, você começa no fogo bem baixo, para ela primeiro descongelar, depois você pode aumentar o calor e vai mexendo para ela ir reduzindo. E eu reduzo até quase praticamente uma pasta de frutas vermelhas, assim, um sabor bem intenso, cor bastante intensa, tanto que eu não uso corante. Aqui, ó, a gente tem um pouquinho de buttercream que eu fiz com essa redução. Tá com um tom super vivo e não tem corante, não tem nada. Não tem pasta artificial, daquelas de sorvete. É só a redução de frutas vermelhas mesmo. E fica muito legal. E aí você... Desculpa. Você pode usar as frutas vermelhas que você achar. A amora dá um resultado incrível por conta da profundidade da cor e de sabor. É legal botar um pouquinho de framboesa também, pela acidez. Eu sei que a framboesa tá caríssima, então o pessoal que trabalha com isso tá, gente, não dá mais pra usar framboesa, mas procura congelada, um pouquinho de framboesa congelada, mirtilo e morango. Não precisa colocar todas, mas tenta colocar pelo menos 2 ou 3 pra você ter esse balanço de aroma e de sabor. Sobre a pasta americana, o que faz com que ela desabe? Então... Pode ser excesso de peso, se a sua camada de pasta americana em cima do bolo tá muito grossa, isso, o seu bolo não vai ter uma estrutura muito legal. Pode ser na hora de você cobrir o bolo, que você, pra quem nunca viu, a pasta americana é um negócio que fica parecendo uma massa de pizza. Você abre ela com rolo, numa bancada, enrola ela num rolo e desenrola ela em cima do bolo. Depois que você desenrola, você vai ajustando ela com a mão. Muitas vezes você vê a pessoa puxando para baixo na hora de fazer esse ajuste. Isso faz com que a camada de pasta americana na quina do bolo fique muito fina. Então ela pode cair sozinha por conta disso. Outra causa de bolos desabando com pasta americana é uma massa muito, muito fofa demais. Então assim, um pão de ló muito, muito aerado que você colocou com muita calda, esse bolo não vai ter estrutura para aguentar o peso da pasta americana. Dica, usem a massa de baunilha que a gente está passando essa semana na mesa, porque ela é leve, ela é fofinha, mas ela tem uma estrutura, por ela ter um pouco de manteiga e tudo mais, ela aguenta esse peso. Outra coisa que pode fazer o bolo de pasta americana desabar, excesso de recheio, excesso de calda, fica tudo muito mole. Vocês têm que ter em mente que o bolo tem que aguentar uma cobertura que tem um peso. Isso não significa que o bolo vai ser seco, que ele vai ser duro, que ele vai ser sem sabor, nada disso. Mas é diferente de um bolo gelado, por exemplo, que você taca a calda de açúcar e bota 1 quilo de recheio, porque senão ele realmente não vai aguentar essa estrutura.
que o bolo batuma? Porque receitas, algumas receitas eles abaixam muito após sair do forno. Na minha opinião, a principal causa que faz com que um bolo abaixe quando sai do forno é que ele saiu do forno na hora errada. Assim, existem receitas que não são boas. Às vezes, hoje em dia é muito fácil, a gente tem acesso a muita receita na internet e tal, não sei o quê. Mas assim, é legal uma receita que tem uma curadoria, que tem alguém por trás, porque às vezes a receita tá mal equilibrada e aí o bolo vai ou embatumar ou abaixar, porque ele tem fermento demais. Se um bolo tiver fermento demais, por exemplo, ele cresce tudo de uma vez e depois ele desaba, né? Ele não tem uma estrutura equilibrada. Mas é muito comum, por exemplo, você falar, a receita tal eu sei que dá certo, mas eu fui fazer, tirei do forno e ele abaixou. Pode ser o momento que você tirou do forno, porque às vezes olhando o bolo parece assado, ele tá dourado, ele cresceu, só que o interior ainda tá assim, não totalmente cru, mas precisava às vezes de mais 10 minutos. E aí se você tira antes, ou pior, se você não tá na dúvida se ele tá pronto ou não, você vai espetar o palito para ver se ele tá assado. E você espeta o palito quando a massa ainda tá um pouco crua, ele vai perder ar tudo de uma vez e ele vai abaixar. Essa foi nossa live, nossa super degustação, e essa semana eu tô com a mesa de bolos, não tá na mesa, me acompanha, se inscrevam e mandem suas perguntas que eu respondo, tá bom? Até a próxima!